Olá pessoal, professor Matheus aqui. Espero que todos vocês estejam bem. Vamos começar mais uma semana do nosso curso de jogos, certo? Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre o Construct 3 e vamos fazer um joguinho de labirinto para a gente é, dar uma treinada, ver alguns exemplos de jogos no Construct e vocês terem uma noção do que a gente pode fazer com essa ferramenta. E dar algumas ideias de onde vocês podem pegar também essas informações e dar uma testada no Construct. O que é que vamos ver nesta semana? O conceito e a lógica do Construct. Como é que a gente tem que pensar para começar a fazer um jogo baseado no Construct e a lógica que a gente deve utilizar para fazer a interação do jogo, certo? Fazer a interação do personagem que a gente criar com o jogo e com o player que está jogando, né? O usuário. Tipos e exemplos de jogos que a gente pode desenvolver. Esses já são exemplos que tem na própria plataforma do Construct. Eu vou mostrar a vocês onde é que a gente pode ver, inclusive até fazer modificações nesses jogos. Alguns não têm a possibilidade de ser utilizado na versão gratuita. E aí, se vocês quiserem, podem até é, testar a versão paga e ver esses jogos, certo? Configurar e criar um plano de fundo, que a gente vai fazer uma coisinha mais do zero, certo? Um jogo do labirinto do zero. E eu vou mostrar a vocês como é que a gente cria o labirinto, o background, certo? Nós vamos falar muito as palavras em inglês, algumas. E é bom vocês irem se adaptando a essas palavras, certo? Quando eu falo background, eu quero me referir ao plano de fundo do jogo. Como a gente cria um player para fazer a interação com o jogo. No labirinto, nós vamos criar um personagem, né, um player, que ele vai percorrer o labirinto com as setinhas. E aí, quando chegar no final do labirinto, ele vai dar o game conclusion, né? O you win. E aí a gente vai adicionar comportamento aos objetos. Geralmente esses objetos que a gente coloca no jogo são chamados de sprites, certo? A sprite é um dos objetos mais importantes do nosso joguinho. E aí vocês vão ver quando a gente for testar que a sprite é bem importante e o tanto de coisa que dá para fazer com ela, certo? Vamos lá. O Construct é uma ferramenta para desenvolvimento de games, certo? Nossa ferramentinha. Existem várias outras ferramentas que são para desenvolvimento de jogos, mas são mais complicadas, mais difíceis de entender. E a gente pegou o Construct mais focado nessa parte de facilidade de entendimento, certo? Mas se vocês quiserem procurar outras ferramentas também, fiquem à vontade, certo? Para ter até uma comparação. Mas o Construct ele tem uma comunidade muito ativa dos seus usuários, né, que fazem os jogos. E é uma ótima ferramenta para começar a entender os conceitos de desenvolvimento de jogos. Seu sistema de lógica é baseado em blocos de eventos, certo? E ele possibilita aprender de uma forma acessível os conceitos de programação. Ou seja, a gente não precisa literalmente saber programar digitando
saber lógica de programação para começar a fazer um jogo no Construct. Nós vamos ver que com blocos de condicionais, de ações, nós podemos fazer a lógica em si do nosso jogo, certo? E não necessariamente nós vamos fazer programação, realmente. Talvez lá para o final do curso, dependendo do decorrer, a gente faça alguma coisa em programação, em programação digitada. Mas tudo que a gente vai ver por enquanto vai ser em blocos de eventos, certo? E essa é a melhor forma de se começar a aprender programação, porque é uma forma bem didática de a gente ter esse contato com a programação. E aí, alguns exemplos que eu vou mostrar a vocês aí no próprio site do Construct. Este daqui é uma pista de carro, que é um modelo de um jogo básico, onde você utiliza o teclado, as setinhas, né, de esquerda para direita, para cima e para baixo, que ele anda pelas faixinhas aqui da pista e o carro tem que desviar dos obstáculos, que são outros carros que estão vindo aqui na pista, certo? Tem também exemplos de jogos de corrida infinita, tipo o Mario, só que o Mario não é uma corrida infinita, né? Se alguém aí já jogou, ele é bem parecido, você anda nas setinhas também, mas o cenário ele fica andando como se fosse andando, né? Os obstáculos eles ficam passando na tela e aí o player tem que ficar desviando e pulando entre os obstáculos. Bem legalzinho também. Fica até a dica aí, se quem quiser criar uma interface parecida com a do Mario. Provavelmente tem alguma coisa na internet sobre isso, mas esse não é o foco, certo? Mais um exemplozinho aqui, o Flapping Birds, que é um joguinho baseado no Flappy Bird que tinha no celular, que tem, né, ainda no celular. Ele é uma variação do template voador que você controla através do clique de mouse um pássaro que tem que passar pelos espaços dos obstáculos aqui, certo? Que você vai clicando com o botão esquerdo e aí o passarinho vai pulando, voando, né? E aí você tem que passar eles por esses obstáculos aqui. Pronto. Eu vou mostrar a vocês aqui agora como é que vocês podem acessar esses exemplos e se divertir também com alguns dos exemplos que tem lá, tá? Vocês podem estar abrindo aqui o Google. A gente vai pesquisar sobre Construct 3. Vamos lá abrir a páginazinha, né, do Construct, que é esse construct.net. Como vocês podem ver aqui, a maioria das coisas é em inglês, né? Mas não se assustem muito com essa linguagem, tá? Porque quando a gente for fazer a programação de verdade, ele é bem traduzido as funções, as funcionalidades que tem lá, certo? E ali aqui em Try Now, você pode clicar aqui para a gente procurar aqueles exemplozinhos, Launch. E aí esse aqui já é o editorzinho de jogos do Construct. A gente vai criar um novo projeto depois, mas aqueles modelos que nós observamos lá, eles estão aqui, ó, em modelos. E todos esses aqui são exemplos que a comunidade do Construct ela coloca aqui à disposição para todo mundo que quiser ver o projeto, abrir, visualizar, certo? E tem exemplos para iniciantes também. Esse aqui inclusive é um tutorial que tem
que a gente vai fazer no nosso curso. E aí eu vou dar uma olhadinha nisso aqui só para exemplificar para vocês. A gente pode visualizar que ele vai abrir o jogo, certo? Deixa eu diminuir um pouco. E aí a gente pode mover aqui, certo? E também tem a opção de abrir o jogo, abrir o projeto. E aí, dependendo do jogo, se ele tiver muitos eventos, ele não vai estar disponível aqui na versão gratuita para vocês. Mas esse aqui, como ele é mais simples, ele está disponível na versão gratuita. E vocês podem estar dando uma olhada aqui, o que é que eles utilizam. Para ter um entendimento do que é tudo isso aqui, como tudo acontece, requer um pouco de experiência, certo? Então não se assustem se vocês não entenderem o que é que está aqui. É certo que tem o carro, tem a pista, alguma coisa acontece entre a pista e o carro, e existe algum mecanismo para pegar o evento das setinhas, certo? Mas aí isso a gente vê aqui no Event Sheet, tá? E isso aqui é toda a lógica utilizada nesse programinha. Tá tudo em inglês porque o exemplo lá é em inglês, certo? Mas você pode ver que algumas funções aqui elas já estão traduzidas para português, porque o próprio Construct ele vê que eu estou na região do Brasil e pega o português. Então isso já facilita algumas coisas aqui no nosso desenvolvimento. E aí, se vocês tiverem curiosidade, podem dar uma fuçada por aqui e ver, alterar alguma coisa aqui, o que é que acontece no jogo. E para a gente testar o joguinho, é só vir aqui no canto superior e visualizar, que é esse playzinho. Esse playzinho. E aí ele vai abrir aquele joguinho que apareceu no visualizar lá, certo? E se eu bater em algum carro, ele dá um game over e termina o jogo. Reinicia, né? O score e tudo mais. É bem interessante a proposta desse joguinho. E aí, deixa eu voltar lá no... Pra ver aqui. Na página inicial. Se vocês quiserem ficar dando uma olhada, é só fuçar por aqui. Esses joguinhos, tem vários joguinhos legais por aqui. Mas vamos dar continuidade nessa aula. E aí, nós vamos agora falar sobre o background. Nós vamos começar, de fato, a ver algumas coisinhas no começo, claro, mais básicas, e depois a gente vai avançando no decorrer da aula e do curso, certo? Então vamos lá. Vamos voltar aqui no nosso editor, certo? Do Construct, para a gente começar o nosso projetinho. A gente vem aqui em novo projeto, certo? Nós vamos criar um novo projeto. E aí, como a gente vai já criar o jogo do labirinto, que eu mostrei aqui no comecinho, certo? Então, a gente pode já renomear nosso novo projeto para ir testando e já fazendo esse nosso joguinho do labirinto, certo? Então, vamos lá. Vamos criar um novo projeto com o nome Labirinto. Aqui no Construct ele dá também algumas opções quando a gente está criando um projeto, certo? Que aqui é a dimensão, o tamanho da tela. Geralmente a gente não mexe muito nisso aqui porque nós não vamos fazer nada com um tamanho de tela específico. Mas aí vocês podem dar uma testada nisso aqui também, colocando números diferentes aqui. A orientação, né, se ele vai ser na paisagem ou se é em retrato. E a folha de eventos, que a gente pode criar um script, mas isso aqui é coisa para mais avançada para o mais para frente do curso. E aí otimizar também.
E aí vamos lá criar o nosso projetinho. Eu vou fechar o projeto anterior, que foi aquele teste, né, que a gente fez. E aqui a gente tem nossa folhinha de estilo, nosso layout. Eu vou dar um zoom out aqui, vou diminuir o zoom. Como é que a gente faz, professor, para diminuir o zoom? Segura o botão Ctrl do teclado e rola a bolinha do mouse para baixo, certo? Aqui a gente move, né, a barrinha do scroll e aqui para cima e para baixo. Aqui nesse layout a gente vai utilizar só onde está nessa linha pontilhada. E a tela inteira é o layout, certo? Como a gente só vai utilizar essa da linha pontilhada, eu vou diminuir aqui clicando no layout. Deixa eu ver só qual é o tamanho aqui. Qual é esse tamanho? Na verdade, deixa eu criar nosso background. Aí eu vou colocar ele do tamanho aqui e ajeito o layout. Como é que a gente cria o background? A gente vai lá com o botão direito no layout em branco. A gente vai clicar em inserir um novo objeto, certo? E qual vai ser esse objeto que a gente vai inserir? Mosaico, tá? Porque o mosaico? O mosaico ele já tem algumas folhas de estilo pré-definidas, que aí a gente vai utilizar elas. Vou mostrar a vocês. E aí a gente vai clicar em qualquer lugar da folha em branco para ele inserir o objeto. Então vamos lá. Como é que a gente faz? Clica com o botão direito aqui na folha, no layout, né? A gente vai inserir um novo objeto. Tem outra forma também de inserir esse novo objeto, que é dando 2 cliques com o botão esquerdo do mouse. Ele vai abrir aqui a nossa criação de novo objeto. Mas eu vou por aqui para seguir o tutorial. Botão direito, inserir um novo objeto. E aqui são todos os objetos possíveis da gente adicionar no layout, certo? Vocês podem dar uma olhada também se quiserem aqui, mas são coisas bem específicas que existem aqui. E a gente vai colocar nosso mosaicozinho, né? Então vamos lá. Vou digitar aqui mosaico e selecionar ele na caixinha aqui, no grupo de geral, certo? Se eu apagar aqui, eu posso rolar aqui nos objetos, procurar o grupo geral e selecionar o meu mosaico, certo? A sprite já está aqui, ó. Aquela que eu falei a vocês. A gente vai dar uma olhadinha nela também depois. No momento, vamos lá adicionar o nosso mosaico. Clica aqui em inserir. E clica aqui no nosso layout para inserir o nosso background. Como eu disse a vocês, naquele mosaico ele já tem alguns backgrounds pré-definidos aqui. Então é bom para quando a gente não tem um background, uma imagem de um background, certo? Então vou fechar aqui. E vocês podem notar que o background ele ficou na tela inteira, certo? No layout inteiro. E a gente não quer isso, a gente só quer nesse pedacinho aqui que é o visível, certo? Então vamos lá diminuir aqui, redimensionar esse mosaico para a linha pontilhada aqui, certo? E aqui do lado esquerdo a gente pode notar algumas coisas, algumas propriedades do objeto que está selecionado, certo? Todos os objetos daqui têm alguma propriedade que aparece aqui no lado esquerdo. Então a gente pode estar dando uma olhada aqui nesse mosaico. Ele já tem o que? Dimensão, que é o tamanho aqui, a posição que ele ocupa, né? Que está no 00.
Opacidade, a cor, certo? Qual a camada, o nome. Eu posso mudar o nome dele. Inclusive eu vou mudar, eu vou colocar para background, que esse vai ser o nosso background, né? Então, para mudar o nome a gente muda aqui. O comportamento, variável de instância, isso aqui tudo a gente vai ver mais para frente, certo? Então vamos lá. Coloquei o mosaico aqui. Aí ele vai estar disponível para a gente essa nova abinha aqui no canto inferior direito. Que ela é o que? Ela é a edição do nosso mosaico, certo? Clicando nessa abinha aqui embaixo que aparece. Ela não aparece normalmente, tá? Então a gente... Tá vendo? Quando eu desseleciono ela aqui, aquela abinha fica diferente. Vira esse mosaico aqui, mas não é aquela mesma abinha. A gente tem que ou clicar aqui para selecionar o nosso background ou aqui no nosso projeto. E aqui, esqueci de falar também dessa parte, ele fica todas as pastas do nosso projeto. Então, o layout, que é essa folha inteira, a folha de eventos, que é essa aqui, que a gente vai ver mais para frente também, e nossos objetos, que tudo que a gente adiciona aqui, ele aparece ali, ó, certo? Ele aparece aqui em tipos de objetos. Deixa eu excluir, voltar a selecionar, e aí voltando aqui para o nosso background, eu seleciono ele aqui, vou lá na nossa abinha aqui no canto inferior direito, e para eu tentar adicionar um frame desse, eu não posso clicar e diretamente inserir aqui. Eu tenho que editar primeiro, ó, desenhar um bloco, e aí ver que ele já mudou e já apareceu o nosso framezinho aqui no cursor do mouse. E aqui a gente pode ver também que tem mais outras opções, certo? Então, se eu clicar e arrastar aqui, ele já vai começar a desenhar. Já vai começar a desenhar o meu labirinto, certo? E aí, no nosso slide, eu já tenho aqui como é que a gente vai fazer o nosso labirintozinho. Isso aqui foi o que eu falei, né? Adicionar o frame ao layout. E aqui é o que a gente vai utilizar como base. Eu não quero que vocês façam um layout, um labirinto igual a esse, tá? Podem fazer parecido, podem usar a criatividade de vocês aí para criar esse background. Eu quero que vocês façam um labirinto do jeito que vocês quiserem aí. Pode fazer curva para lá e para cá, tanto faz. Eu quero que ele tenha um início e um fim, tá? Então, aqui é o início, onde o playerzinho vai começar. E ele pode andar pelo labirinto aqui até chegar no fim, certo? Fim é aqui. E aí usem a criatividade para criar esse layout. Eu vou dar só uma palhinha de como é que eu comecei a fazer isso aqui e como é que vocês podem ir fazendo, certo? Deixa eu dar uma colada aqui. Tá. E aí a gente coloca aqui, ó, dobradiça. Eu vou dar um zoom in para vocês verem melhor. E aí a gente vai pegando os pedaços e vai montando o nosso labirinto. Deixa eu tirar mais um pouco. Aí. E aí vocês podem ir usando a criatividade para colocar bloco aqui no meio da... Isso vai até aqui. No meio do layout. Aqui a gente pode até colocar esse bichinho aqui. Podem ir usando a criatividade de vocês à vontade, certo? Deixa eu colocar esse aqui. Aqui a gente coloca a divisão aqui.
aqui. Bom, e assim vocês vão brincando aí com esse layoutzinho. Deixa eu botar assim, a bolinha. Pronto, ficou mais bonito. E aí, eu não vou fazer aqui na aula porque vai ficar muito grande, né? Mas vocês completem o labirinto aí. Usem a criatividade. Inclusive, tire um print e mandem para mim como ficou o resultado do labirintozinho de vocês. Pra gente brincar aí mais tarde. Tá? Vamos lá. E aí, como é que a gente vai adicionar as paredes? Tá? A parede é esse objetozinho. Ela vai ser um sprite, certo? Que nós vamos adicionar para que o nosso playzinho ele não ultrapasse as paredes. Eu vou pegar um labirinto que eu já tenho pronto aqui sem as paredes para mostrar a vocês como é que a gente vai fazer essas paredezinhas. Só um minuto. Voltando aqui, pessoal, tô aqui com o labirinto prontinho, certo? Essa parte da parede eu vou mostrar aqui a vocês, mas vocês não precisam fazer no momento, tá? A gente vai aprender algumas coisas sobre sólidos nas próximas aulas. Mas se quiserem fazendo comigo, é o seguinte: a parede ela é uma sprite, só que ela é em branco, certo? Como é que funciona? Como assim, Matheus? É um sprite em branco. Isso mesmo. O que a gente vai fazer? Esqueci de fazer uma coisa aqui. Certo, agora. Isso aqui de bloquear a gente vai ver nas próximas aulas também, tá? Como é que eu vou fazer aqui? Vou criar um sprite, certo? Mas eu vou criar um sprite em branco. Ou seja, eu já posso fechar aqui. E aí ela vai me retornar uma área. Como eu não coloquei nenhuma visão, nenhuma edição aqui na sprite, ela não tem visão nenhuma. Certo? E como é que eu coloco a parede? Eu ajusto ela aqui e pô, temos uma parede, certo? Ela não está funcionando como uma parede, mas isso aí é coisa para outro momento também. E aí um bisuzinho que eu já vou ensinar vocês aqui é para gente copiar um sprite ou qualquer objeto, certo? Da tela, daqui no nosso layout, como é que a gente faz? Eu seguro o botão Ctrl, clico e arrasto a nossa spritezinha. Se eu soltar ela aqui e for aqui selecionar essa nova sprite, aqui já tem algumas coisinhas a mais que vocês vão ver. Vocês podem notar que ele selecionou dois objetos aqui, né? Como se fosse dois objetos, mas é apenas um. E eu posso fazer a mesma coisa com esses dois selecionados. Segurar o botão Ctrl e arrastar aqui essa nossa sprite para a direita. Ou seja, agora a gente já tem as quatro paredinhas aqui montadas. Posso vir aqui, selecionar essa outra. Eita, fiz uma cópia. Colocar aqui do lado para fazer essa paredinha de baixo. Venho, redimensiono ela aqui. Coloco até o fim. E mais um pouquinho nas setinhas. Está torto. Pronto. Aqui já temos uma parede. Segura Ctrl, bota aqui para cima. Já temos outra parede. E assim por diante, certo, pessoal? E a gente vai fazendo a montagem desse sprite
no nosso layout. E aí eu vou mudar aqui já para parede, certo? Esse nome já existe, claro, porque eu já fiz as paredes aqui embaixo. E aí eu vou pegar as paredinhas já todas montadas, certo? Isso aqui vocês não precisam se preocupar no momento em fazer, que a gente vai disponibilizar já o joguinho com o labirinto e a parede. E aí vocês vão editando da maneira que vocês acharem melhor aí no ambiente de vocês, certo? Eu vou apagar isso aqui. Eu posso clicar nela e com o botão direito em excluir. Como também posso selecionar ela aqui clicando nela e apertando o botão delete. Que aí ele vai excluir do projeto também, tá? Volto já com nossa paredinha aqui, tudo certinho. Pronto, voltei aqui pessoal, coloquei a parede. E agora nós temos um labirinto com todas as paredinhas devidamente organizadas e inseridas no seu local, certo? Então vamos lá continuar essa aulinha. O player, certo? Nosso player será um outro objeto chamado sprite. Novamente será um objeto sprite, certo? A gente vai criar, como eu falei a vocês como é que a gente cria, certo? Clique no botão direito, inserir um novo objeto, certo? Clico lá em inserir um novo objeto, né? Como nosso background aqui, o mosaico, está por cima, aparecem mais algumas opções, mas o inserir objeto ainda está lá no topo, certo? Das opções. Então a gente vai lá em inserir um novo objeto, pesquisar por sprite, seleciona ela aqui nesse nosso robozinho e vamos colocar ele aqui no comecinho do nosso labirinto. Tá, colocado, feito isto, o que a gente vai fazer com esse robozinho, certo? Primeiro, antes de tudo, deixa eu mostrar a vocês aqui como é que funciona a questão da animação, certo? Vocês podem ver aqui na Sprite que eu posso colocar cores, aqui ó, editar com pincelzinho, fazer uma bolinha com cor aqui, colorir alguma coisa, fazer várias animações, vários desenhos aqui, certo? Aqui do lado direito, a gente tem a animação da nossa sprite, certo? Eu posso vir com o botão direito aqui, adicionar animações, para que ele tenha diversas animações, certo? Aqui embaixo, a gente tem o nome da animação, a velocidade, se ele vai ficar se repetindo, certo? Eu vou fazer um exemplo aqui de uma animação. Aqui, como a gente só tem, se eu clicar com o botão direito aqui na animação e visualizar, ele vai mostrar o efeito da animação. Mas como a gente só tem um frame e ele não está repetindo, essa animação não vai acontecer nada, certo? Aqui eu vou colocar para ela repetir, para ela sempre ficar em looping. E aí eu vou criar outro frame para a gente dar uma olhada como é que acontece isso aqui. Deixa eu apagar isso aqui porque tá horrível, né? Vamos... Deixa eu pintar de... Melhor apagar mesmo. Vamos lá, apagar. E aí eu vou criar um bonequinho pra gente ver como é que esses frames aqui funcionam. Eu vou fazer um bonequinho aqui horrível mesmo. E aí vocês usem sua criatividade aí pra fazer os seus bonequinhos, certo? Só pra gente dar uma testada e ver como é que funciona essa animaçãozinha aqui. Pronto, esse bonequinho aqui. Que tá parecendo, sei lá, uma mão com pés. E aí a gente pode duplicar
ou criar um novo frame, certo? Ou posso adicionar um novo frame, importar também de arquivos, que é o que a gente vai fazer mais tarde, ou duplicar esse último frame aqui. Nós vamos duplicar só para mostrar a vocês como é que a gente pode fazer aqui. E eu vou apagar alguns pedaços aqui do nosso bonequinho e fazer algumas diferenças. Só para a gente ver ele se movendo. Pronto, vou fazer aqui. Essa parte aqui eu vou apagar. Para a gente ver como é que a animação vai funcionar. E aí... Pronto. Posso também aumentar o tamanho, tá? Tamanho da borracha, tamanho do lápis. Pronto, só pra gente ver como é que vai. E aí pra gente visualizar, clica aqui na animação com o botão direito e visualizar. Olha só o que acontece, ele fica trocando de frame para frame. A nossa animaçãozinha. Isso aqui é bem legal para fazer animação de andar, de ficar parado, de levar dano, certo? Isso aqui é muito interessante nas sprites. É uma coisinha bem interessante. E aí a gente pode brincar aqui com a velocidade, certo? Deixa eu botar 10. Para a gente ver se muda alguma coisa. Fica bem mais rápido. Beleza? Se eu botar 1, ele vai ficar bem mais lento. A mudança de sprite. 1, mudou, 1, mudou. E assim vai. Certo? E aí vamos apagar esses frames aqui. Esse aqui a gente vai só limpar mesmo, porque... como é que eu pago? Aqui, pagar. Certo? Porque a gente vai importar o nosso playerzinho aqui. Como é que a gente importa? Aqui no slide tem. Eu clico com o botão direito. Aqui nos frames. Eu vou importar um frame de um arquivo. Nós vemos aqui nas animações, certo? Importar um frame e de arquivos. E esses arquivos aqui, eles vão estar disponíveis lá no Google Classroom, onde vocês acessaram essa videoaula, certo? Deixa eu dar uma olhada aqui. E aí vamos lá adicionar, né? Importar. Tinha esquecido onde é que estava, mas está aqui. Construct. E aí vamos adicionar ele andando e ele normal, certo? Como é que a gente adiciona? Entra aqui. Esses framezinhos estão lá na pastinha. Você clica no primeiro, segura Shift e clica no último. Ele vai selecionar todos os idols, a nossa torradeirinha. E aí vamos abrir, certo? Essa aqui é a nossa animaçãozinha. Posso excluir esse aqui para ele ficar com a 0 sendo essa primeira torradinha. E aí vou aqui mudar para normal, certo? Ele descansando. E aí vou visualizar aqui para ver se está tudo certo. Não está, porque a gente mudou aqui a velocidade. Eu vou colocar a velocidade 15, que aí como são vários frames, a velocidade vai ficar bacana, certo? E aqui ele paradinho. A nossa animação de ele andando, a gente vai adicionar uma nova aqui. Vou dizer que ele é andando, certo? Vou colocar para 15 e vou fazer o mesmo processo. Clicar aqui com o botão direito, importar os frames de um arquivo. E aí eu seleciono o arquivo dele andando, que é esse aqui.
Mesmo processo. Seleciono o primeiro, vou lá para baixo, seguro o Shift, seleciono o último e aí eu abro. Mesmo processo. Vou apagar isso aqui e dar uma visualizada aqui na animação da nossa torradinha andando. E aí, só pra gente visualizar aqui como é ele andando. Vamos lá com o botão direito, visualizar. E aqui nossa torradinha andando. Certo? Por que ela parou? Porque a gente não colocou para repetir, certo? Vamos lá colocar para repetir. O normal tá para repetir. E o andando agora está para repetir. Show de bola. Vamos lá fechar. E aí, redimensionar o nosso spritezinho aqui para outra dica. Quando a gente está redimensionando um sprite ou qualquer objeto, ele vai se deteriorando, se modificando, ficando meio errado. Se a gente quiser preservar as dimensões do objeto, a gente pode redimensionar aqui e segurar Shift, que aí ele vai, ó, não adianta onde eu coloque o mouse, ele sempre vai manter a proporção do nosso objeto. Vou colocar ele aqui desse tamanho, vou botar ele para iniciar daqui, certo? Diminuir mais um pouquinho, vou colocar ele aqui, mais um pouquinho, pronto. E aqui está o nosso playzinho. E aí agora a gente vai adicionar mais alguma coisa. Aí a gente adicionou ele andando e ele parado, certo? Vamos adicionar aqui o teclado, que é um dos novos objetos. E aí a gente vai ver o porquê desse teclado em próximas aulas, certo? Onde está o teclado? Já tem o teclado aqui. Deixa eu apagar só para mostrar a vocês. Que é em inserir novo objeto, teclado, e ele vai estar adicionado aqui. Que mais? A nossa torradeirinha, certo? Que é o mesmo processo da nossa torradeira. Na verdade, isso aqui não é a torradeira, né? É a torrada. Deixa eu apagar ele aqui e mostrar adicionando. Só para a gente fixar bem, certo? Não vou explicar novamente porque essa parte aqui vocês já vão ter pronta, certo? E aí, em vez de a gente adicionar um frame, nós vamos adicionar a imagem, certo? Porque a torradeira é só uma imagenzinha, então não tem para que a gente adicionar aqui um frame. Mas também funcionaria, certo? E ela não vai repetir, nem vai ter velocidade, porque é um objeto estático, um objeto parado, certo? E aqui a gente fecha, segura Shift para manter a proporção, deixa ela aqui mais ou menos do tamanho da torradeira. E pronto. Vou renomear aqui, certo? A torradeira. E aqui é a nossa torrada, certo? E agora a gente vai salvar esse novo projetinho e vocês vão importar o projeto que eu coloquei lá no nosso Google Classroom, que ele tem alguns eventos aqui na folha de evento que faz com que esse nosso bonequinho, se vocês colocaram ele com o nome torradeira, o labirinto com o nome background e a nossa torrada com o nome torrada e a parede com o nome parede, ele irá funcionar, certo? Eu botei uma torrada aqui. Tá,
mas é melhor torradeira. Pronto. Se vocês colocaram com esses nomes aqui, a folha de eventos vai funcionar normalmente. E aí vocês vão poder tá visualizando o joguinho de vocês aqui para testar o labirinto que vocês colocaram, que vocês montaram aí. E aí com o que a gente já fez aqui, eu vou fazer algumas alteraçõezinhas nesse projeto e vou mandar para vocês poderem testar o labirintozinho de vocês, tá? Espero que tenham gostado dessa aula. Salvem aí o seu projetinho. Eu não falei como é que a gente salva, né? Existem alguns 3 tipos aqui para salvar o nosso projeto. A gente pode salvar ele na nuvem, no navegador ou baixar uma cópia, certo? Na nuvem vocês vão estar baixando aí, vão estar salvando no e-mail de vocês, no Google. Aqui vocês vão salvar no próprio navegador, que eu não aconselho muito. E aqui é baixar uma cópia, que ele vai baixar um arquivo com extensão C3P, que é a extensão do Construct. Que aí vocês podem estar deixando no computador de vocês e quando for utilizar novamente, é só arrastar esse arquivo, que é o arquivo que nós vamos deixar salvos aí lá na pastinha do Google Classroom, tá? Eu vou salvar aqui só para mostrar a vocês. Eu posso fechar esse projetinho. Na verdade, não preciso fechar. Eu vou abrir aqui a página inicial só para mostrar a vocês como é que a gente importa o projetinho .c3p que a gente vai disponibilizar lá no Google Classroom. E como vocês podem estar abrindo ele aqui no Construct. Como vocês vão abrir com o editor e ele já vai estar nessa tela, aí vocês podem vir aqui em abrir o projetinho e aí você escolhe abrir do arquivo, né? Que vai ser o arquivozinho que a gente baixou, e procurar ele aqui. O meu deve estar em downloads, labirinto, que foi esse último, e aí abrir. Eu vou fechar o projeto anterior, mas vai ser o mesmo, né? E aí a gente reabriu o nosso projetinho, tá? Espero que tenham gostado dessa aula. Nos vemos na quinta-feira para nossa reuniãozinha, nossa aula síncrona de toda semana. Um abraço e tchau, tchau.